né, residente em saúde da família e comunidade, e eu estou aqui nessa capacitação com vocês, né, a convite do colega Jardel, que também faz parte da Liga de Saúde da Família, né, e está sendo uma honra, né, estar aqui com vocês falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, né, que é muito importante quando a gente fala em políticas públicas, quando a gente fala em saúde da família como um todo, né, quando a gente fala de SUS, né, e aí vocês vão percebendo melhor como esse tema, né, ao longo da minha apresentação, né, vocês vão percebendo melhor como esse tema da territorialização ele é essencial para se pensar em qualquer prática de saúde, né, dentro de qualquer território, né. Eu gostaria de iniciar essa minha fala, né, trazendo uma citação de um carinha chamado Deleuze, certo? Em 1997, quando ele disse: não há território sem um vetor de saída do território. E não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte. Essa frase, né, escrita de uma forma aparentemente bagunçada, né, na verdade diz muito sobre o que é territorializar alguma coisa, sobre o que é a compreensão de território. Ela está trazendo para a gente a perspectiva de que o que a gente estiver fazendo, né, toda e qualquer atuação da gente, né, seja dentro de um território, seja na saída dele, né, a gente está fazendo um esforço de reterritorializar algo, porque a gente não sai de algo para o nada, a gente sai de algo para alguma outra coisa. E, claro, essa perspectiva, quando ele traz reterritorialização, né, nesse sentido, é muito diferente ainda de como a gente vai falar de reterritorialização dentro do SUS, dentro das nossas práticas de saúde, né, principalmente na atenção básica, né, já adianto que territorialização, né, faz parte de uma das diretrizes da atenção básica, certo? Aqui, quando ele coloca no outro sentido, no sentido de você viver o território, reterritorializar, né? Você não desterritorializar algo sem reterritorializar outra coisa, né? Você está vivendo territórios, né? Não tem como. Mas essa perspectiva ela dialoga com essa perspectiva de territorialização em saúde que a gente vai estar conversando, no sentido de que esses territórios são vivos, né? E que para a gente poder fazer territorialização, a gente tem que vivê-los. Não tem como territorializar alguma coisa sem viver o território, certo? E aí, antes de eu estar conversando de forma mais específica, né, sobre esses conceitos, né, de território, territorialização, né, como é que isso se aplica na prática, né, o Jardel até conversou comigo, né, que eu poderia estar falando um pouquinho de como é que tem sido minhas experiências, né, já adianto para vocês, né, uma coisa bem legal, vivi de forma bem, digamos assim, introdutória mesmo, algo mais inicial, né, o processo de territorialização, quando eu fiz parte do PET Saúde, né, da UFC, né, mais especificamente do posto de saúde Anastácio Magalhães, mais conhecido como posto 5, localizado no Rodolfo Teófilo, né, a gente fez um processo de territorialização, né, de uma microárea de lá, e depois eu vou estar explicando um pouquinho, não sei como é que está para vocês o andamento da organização da Liga, né, se vocês já viram determinados conceitos, mas eu vou estar falando sobre todos esses conceitos, né, microárea, área, né, de abrangência, porque tudo isso é importante para se compreender o processo de territorialização, certo? E aí eu tive, né, essa experiência de territorialização, né, nesse período, né, vivenciando, né, a residência em saúde, eu vou estar falando para vocês sobre os desafios, né, do que seria a territorialização em um momento de pandemia, certo? E aí vocês vão perceber como o território é vivo, de fato, né? Não tem como fazer territorialização se você não observar os determinantes sociais de saúde, né? Mas vamos lá, né? Uma breve compreensão histórica, né, sobre tudo isso. A gente pode falar que desde o final da Idade Média, né, o território é usado para organizações de serviços de saúde, né? E aí a gente pensa, no final da Idade Média, o que é que tem aí
que leva a gente a pensar esse território para organizações, serviços de saúde, né? A gente sabe que a Idade Média, ela foi um momento histórico, né, muito centrado, né, na questão da religiosidade, né, na questão teocêntrica, e aí, no final da Idade Média, né, essa abertura para a Idade Moderna, opa, vai surgindo aí movimentos cada vez mais fortes de potencializar ciências, né, ciências essas, né, que também engloba as nossas ciências em saúde, né, na qual estamos todos nós aqui. Acredito que tem pessoas da medicina, tem pessoas da enfermagem, acredito que tem pessoas de vários cursos, né, foi o que o Jardel me passou, que é a Liga de Saúde da Família, né, ela é uma liga, né, multiprofissional, né, e aí a gente pensa, né, já nessa idade moderna, né, o surgimento desses primórdios, né, das ciências da saúde, né, claro, né, formas de atuar, né, formas de fazer saúde sempre existiram, né, mas digamos agora de um modo mais científico, né, e aí essas aplicações, né, das ciências que vão surgindo, né, elas são aplicadas em um território, né, e aí começa a se perceber ações e serviços de saúde dentro de territórios específicos. E aí a gente pode dizer, né, trago aqui uma fala, né, do Foucault, que é muito interessante para a gente estar pensando essa territorialização, porque eu quero trazer essa compreensão da territorialização e do território como algo crítico, né, que é como ele funciona, né, não como algo estático, né, ele funciona como algo dinâmico, né, e aí o Foucault ele traz, né, o uso do território ocorreu também para a localização estratégica dos primeiros hospitais, né, criados para isolar doentes e desvalidos, e foram utilizados como lugar para controlar pessoas e corpos, efetuando exclusão social e marginalização de pessoas e grupos. Então, aí a gente já vê uma questão muito forte, né? Esses hospitais, eles não foram criados de qualquer forma, né? Eles foram criados, pensados estrategicamente, né? Visando, né? Cuidados, entre aspas, de determinadas pessoas, né? E principalmente isolamento de outras, né? Porque a gente sabe que os hospitais, né? Os grandes hospitais, naquela época, né? Eles funcionavam também como um lugar, uma instituição que, na verdade, ela isolava aqueles que fugiam da normalidade, né? Quando eu digo fugiam da normalidade, eu digo no sentido daquilo que a sociedade coloca como o ser normal e o ser anormal, né? E aí o ser anormal, né, a gente já vem em muitas lutas, né, ao longo do desenvolvimento das ciências em saúde, em relação a tudo isso, né? Mas, né, naquela época, né, esses sujeitos eram sujeitos considerados à margem da sociedade, né? A gente podia ver, muitas vezes, né, sujeitos trancafiados, né, em determinadas instituições, né, todas elas, por exemplo, vou pegar aqui a questão dos hospitais psiquiátricos, certo? A questão dos manicômios, né, e grandes estruturas de poder, né, como Foucault chamava, né, grandes estruturas, né, disciplinares, né, controle da vida, né, biopoder, né, que eram locais, na verdade, que não se prestava ao cuidado, de fato, em saúde, né, se prestava ao isolamento das pessoas, né, muito, no começo não tinha premissa alguma de uma cura para algo, né? Na verdade, só se pensava mesmo em trancafiar, porque as pessoas não podiam estar na sociedade, as famílias não conseguiam lidar, a sociedade não lidava, né? E depois, né, aos pouquinhos, né, tiveram vários movimentos, por exemplo, com o Pinel, né, em que ele foi soltando algumas correntes, né, a gente sabe aí, ao longo da história, né, que essas pessoas que ficavam trancafiadas nos hospitais, né, elas eram acorrentadas muitas vezes, né, e aí teve um grande movimento em relação a tudo isso, e aos pouquinhos a gente foi chegando na reforma psiquiátrica. Por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque falar de territorialização é falar de contexto.
de contexto de saúde, né, contexto histórico e cultural no qual ocorrem determinados fenômenos da sociedade, né. E eu trouxe aqui um exemplo de saúde mental, né. Esse período, né, era um período em que os territórios eles eram compreendidos, né, e eles eram pensados estrategicamente como formas de controle dos corpos, né, como formas de controle do outro, né. E aí o processo do território, né, o processo das ações de saúde eram nesse sentido. E aí no Brasil, né, isso aqui, obviamente, estou trazendo uma perspectiva europeia, né, a gente tem que delimitar isso também. E aí no Brasil, né, quando a gente fala, né, de uma compreensão histórica, né, a gente vai perceber que desde o início do século XX, esse território é reconhecido pelo Estado como um espaço produtor de desequilíbrio entre o homem e o ambiente, e consequentemente de doenças e mortes. O que é que isso significa? Ninguém adoece sozinho, né? A gente não adoece só, a gente adoece em algum lugar, a gente adoece a partir de determinadas condições, né? Obviamente, de saúde de ordem mais biológica, de ordem mais orgânica, mas também de determinadas condições, né? De práticas, determinadas condições sociais, determinadas condições culturais, né? De organização do território, né? Por exemplo, vulnerabilidades sociais, né? E a gente vê que tudo isso que eu estou falando, né? São determinantes sociais de saúde, né? E tudo isso influencia, né, na questão da doença, do aparecimento de toda e qualquer doença em um sujeito. Reconhecendo isso, né, reconhecendo isso, levando em conta, né, que existiram vários modelos de saúde, né, principalmente ao longo do século XX, né, o SUS passou a ser implantado, principalmente a partir desses movimentos da reforma sanitária, de forma muito intensa em relação à busca, né, das melhorias de saúde, né. Isso aconteceu, né, nos anos 1990, né, em que se consolidou, né, essa orientação do funcionamento e a organização da rede de serviços de saúde de base territorial para atuação junto à população, firmando critérios de delimitação de áreas para a saúde. Ou seja, até então, gente, né, o que é que acontece, né? Esses serviços eles não eram pensados de forma de base territorial, né? A estratégia de saúde da família, como hoje é chamada, e antes programa saúde da família, né? O que é que acontece, né? Ela veio com esse marco, né? Esse marco de atuação territorial, esse marco de atuação junto à comunidade, né? Eu vi que alguém ligou o som, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Pronto. E aí, o que é que acontece, né? Levando em conta isso, a gente pensa, né, essa base territorial dentro das políticas públicas, a partir da implantação do SUS, principalmente pensando a atenção básica. A atenção básica vai estar no centro, né, das questões do cuidado em saúde. Ela vai ser a coordenadora do cuidado, ela vai ser a ordenadora da rede de atenção à saúde, ela é regida por princípios, né, ela está conversando, né, com diversos níveis de atenção, né, seja secundário, seja terciário, né, serviços especializados, e ela serve como porta de entrada desses usuários no sistema. E aí, bem aqui, vocês vão ver, né, que tem algumas diretrizes, uma delas, inclusive, é a territorialização. A territorialização entra como diretriz da atenção básica, certo? Já entrando, né, de forma mais específica, né, de forma mais específica, depois desse preâmbulo, né, a respeito dessas políticas de saúde, como elas dialogavam com os territórios, né, e como aconteciam algumas coisas, tudo isso para dizer que falar em território, falar em territorialização, tem que ser, tem que ser demarcado histórico e culturalmente, né? Então, eu posso falar de territórios, né, no momento em que a gente está vivenciando esses territórios hoje, né? Eu não posso falar, né, de outros territórios para aplicar, né, conhecimentos de territorialização hoje. Por quê? Porque esse território é vivo.
né? Ele não é um espaço geográfico, e daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre isso, porque muitas vezes há uma compreensão de que territorialização é a demarcação de um espaço geográfico por si só, mas é muito mais do que isso, né? E aí, o que significam esses conceitos, né? De território, eu coloquei aqui território solo, né? Que também, em alguns momentos é trazido, né? Por alguns documentos, né? A gente vai perceber, né? A gente consegue visualizar isso em determinados documentos da área da saúde, é quando demarca o espaço geográfico, né? Ou seja, falar em território solo é falar o território enquanto espaço geográfico. Por exemplo, Lucas, medir quantos quilômetros quadrados, né, qual é a área, né? Medir qual a área de determinada microárea, por exemplo. Isso por si só é uma informação objetiva, né? E a gente está falando de território solo. Só que aí o que nos interessa para a prática de territorialização é pensar no território processo, território enquanto processo. E esse território processo, ele é justamente o oposto de um território solo. Ele é dinâmico, ele se transforma, ele é vivo e a todo momento, né, as práticas de saúde têm que estar contextualizadas com esse território que é vivo, né? E aí vamos perceber o que acontece, né? Muitas vezes, né, quando eu falo território vivo, né, vem logo na sua mente, porque existem pessoas, né, que são vivas, né, obviamente, que vivem nesse território, por isso que o território é vivo, né, mas é muito mais do que isso, né, não é só a existência de vida, né, em um território, o território é vivo porque ele funciona com uma vivacidade específica enquanto sistema, a gente está falando de um território que tem um ecossistema específico, né, que tem uma biodiversidade. A gente está falando de um território que tem vida, né, que tem pessoas, né, mas a gente está falando também de um território que é agredido, muitas vezes, né, por poluentes. E esse território, né, ele vai mudando, a sua estrutura vai mudando, né, ele vai mudando conforme mudam, né, as práticas sociais, as relações sociais, né, o contato com o outro, né. E aí, esses conceitos de território área e território microárea, eles estão dentro, certo? Eles também são processos, né? Eles só estão delimitando, né? A diferença é que eles estão delimitando, né? Que território área é responsável, né? Quando a gente fala área, né? A gente fala área responsável por uma determinada equipe de saúde da família, certo? Então, né, toda a equipe de saúde da família é responsável por determinada área em que ela vai atuar, né? E, além de pensar essa área, a gente pensa também em microáreas, né? Qual a diferença? Microárea é uma unidade pertencente a essa área territorial, né? E aí, né, qual vai ser a importância de trabalhar com microáreas, né? É porque a gente vai conseguir perceber, né, determinados processos de saúde e doença, determinados condicionantes de saúde, determinadas formas de organização das pessoas, de forma mais específica. E isso vai possibilitar ações mais concretas, mais contextualizadas, né? E lembrando que quando a gente fala em microárea, quero trazer, não quero esquecer, né, a gente fala também, principalmente, da figura de um profissional que é primordial na atuação da gente, né, na atuação de todo e qualquer profissional de saúde, que é o agente comunitário. Né. Todo agente comunitário é responsável por uma determinada microárea. É ele que conhece aquele território. Como ninguém, ele vive naquele território para além de se vivenciar, né, a instituição de saúde a qual ele é vinculado, né? Ele vivencia aquele território, né? Ele mora, né? Ele conhece as pessoas, né? Ele sabe o que acontece, né? Então, né, quando a gente vai fazer visitas a determinadas microáreas, o ACS, né, o agente comunitário, ele está com a gente, ele está presente, certo? E aí, só para fixar um pouquinho mais, né, esse território é um lugar com limites que são definidos, a gente define limites, né, mas é um lugar que existem pessoas que vivem, que circulam, é formado por ambientes construídos, né, pelo homem, mas também é formado por ambientes naturais, e é um espaço de relações de poder. Né.
E aí, gente, quando a gente coloca, né, que é um espaço de relações de poder, a gente tem sempre que lembrar que todo e qualquer território se diferencia de outro a partir dessas relações de poder também. A gente, por exemplo, né, já entrando aqui, né, em alguns detalhes, já de ordem prática, né, já para vocês também irem conhecendo um pouquinho como é que é a minha atuação, né, como falei no início, né, sou psicólogo, né, residente, eu estou vinculado, né, a duas unidades básicas de saúde, né, da Regional 1, o Virgílio Távora, né, e o Casemiro Filho. E aí a gente vai pegar, né, e vai compreender como funciona a dinâmica de cada um desses territórios e abrangência de cada uma das unidades de saúde, e a gente vai perceber que não dá para dizer que funciona da mesma forma em termos de relação de poder, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, né, um território, né, vinculado a uma UBS da Regional 3, por exemplo. Não dá, funciona de forma diferente. Né? E aí eu quero lembrar, por exemplo, né, a questão da violência. Né? A questão da violência, né, na Regional 1, né, que acontece. Né? Então, assim, é, pensar Pensar, por exemplo, esse território é pensar todos os determinantes sociais de saúde, potencialidades, né, que o território tem, mas também essas relações de poder. E quando eu trago o exemplo da violência, é trazendo no sentido mesmo, né, de determinadas facções que controlam, né, algumas coisas que acontecem, né. Então, você tem que estar realmente pensando em como se organiza, né, esse poder, como é que ele é instituído, né, e aí você vai trabalhar, né, de forma contextualizada com tudo isso, né? Existem momentos, por exemplo, de forma prática, né, em que não está havendo guerra entre facções, mas outros podem estar havendo guerra entre facções, e isso muitas vezes, né, quando eu digo estar havendo guerra entre facções, é no sentido agudo da coisa, né, de estar realmente acontecendo de uma forma mais intensa, né, e tudo, né? Isso muitas vezes, por exemplo, né, impossibilita determinados andamentos, né, determinadas pessoas de estarem frequentando outros lugares, por exemplo, né. Então, quando a gente fala de território, né, a gente envolve esse espaço também de como esse poder se organiza. Mas eu trouxe um exemplo de poder, de micropoder, digamos assim, né, que é o poder que existe dentro daquele território em si. Mas existem também questões de macropoder, como o próprio Foucault trazia, né, que diz respeito às instituições disciplinares, né, de que forma a sociedade, de que forma o Estado, de que forma a família, de que forma as igrejas, de que forma determinadas instituições elas estão operando determinadas formas de ser e determinadas formas de estar em um mundo, né? E aí, levando em conta isso, né, a gente entra no conceito de territorialização, que, né, levando em conta tudo isso, é o processo de se vivenciar e habitar o território a partir da obtenção de informações sobre as condições de vida e de saúde das pessoas, né? E isso vai permitir com que a gente possa fazer análises territoriais, né? Que a gente compreende como uma coleta sistemática de dados, que dirão sobre situações de problema, que dirão sobre necessidade de saúde, né, de uma dada população em um território específico. Né? Então, esse processo de territorializar algo é, antes de tudo, um processo de compreender. Quando a gente pega a palavra territorialização, né, a gente pega e divide ela, território mais ação, né, a gente vê que é uma prática de ação no território. E aí eu quero trazer, né, como muito importante, né, que antes de uma prática de ação, diante de uma ação em si no território, a gente escuta esse território, né? A gente ouve, né, esse território, né? Tô lembrando aqui, gente. Não, eu vou deixar para falar depois. Depois eu falo, né? Se eu não lembrar, vocês me lembram de eu dar um exemplo sobre a questão de populações indígenas, tá bom? Vamos lá. A territorialização, né, ela é uma diretriz que visa a integralidade do cuidado, ela garante a longitudinalidade do cuidado, vínculo e corresponsabilização, e ultrapassa o rigor técnico. Vamos lá. Né?
quando a gente fala, né, que essa territorialização ela está totalmente integrada, né, esses princípios, né, e diretrizes que eu estou colocando, a gente está fomentando, principalmente, gente, só uma coisa, se tiver a questão do tempo, vocês também vão me lembrando, tá bom? Antes de eu continuar, eu queria perguntar para vocês, né, posso falar até que horas, né, porque eu sei que no final vai ter um espaço, né, para que vocês possam perguntar também, mas eu posso falar até que horas, só para me organizar? Assim, inicialmente estava programado uns 45 minutos para você falar, mas a gente começou um pouco tarde, então acho que você pode falar até umas 8 horas. Eu acho que 50 minutos é um tempo que eu acho que dá para você falar. Se você precisar de mais tempo, a gente conversa, não tem problema. Pronto. Não, tá ótimo. Era só para realmente eu me organizar aqui, tá ótimo, São sete h né? 35 eu acho que esse tempo deve dar para tu Sim, sim, eu termino antes. desenvolver, né? Tá Tá ótimo, ótimo. sim, sim. E então, gente, né? Vamos lá. Por que que eu trouxe esses pontos como algo muito importante, né? Ultrapassa o rigor técnico. Até o momento agora, ok, eu estou falando de algumas questões de ordem técnica, né? De compreensão dos territórios, da territorialização, mas em nenhum momento eu falei, por exemplo, do psicólogo, né, atuando naquele território, fazendo uma determinada intervenção psicoterápica, por exemplo, psicoeducação, determinada intervenção com a família. Não falei, não falei isso, né? Por quê? Porque antes de qualquer, né, atuação de ordem mais técnica, a gente tem que pensar nas chamadas, e aí é um novo conceito, tecnologias leves, né? Tecnologia leve é justamente o que a gente vivencia no âmbito da territorialização. É esse processo de conhecer, é esse processo de vincular, né, os profissionais de saúde, né, ao território. E isso tudo, né, é muito importante, né? São as tecnologias leves, são as tecnologias das relações, né? Não envolve necessariamente um saber, não envolve uma ciência, né? Quando envolve a questão da ciência, né, do saber, a gente está falando das tecnologias leves duras, né? E as tecnologias duras já seriam as tecnologias, né, daquelas máquinas mais pesadas, né, para exames laboratoriais, né, principalmente existentes na atenção, né, mais especializada, certo? E tudo isso, né, é muito importante quando se pensa em territorialização. Antes de qualquer coisa, a gente vai estar escutando pessoas, né, antes de qualquer saber. Quais são os objetivos da territorialização, né? Por que que alguns, dentre os vários que existem? A gente vai delimitar um território de abrangência, e aí, né, o que que acontece, né? E aí eu trago críticas, né, ao que eu observo, né, que acontece ao longo das minhas práticas, né? Muitas vezes, né, as pessoas, né, assim, profissionais de saúde mesmo, já compreendem esse território como delimitado, né? Porque o processo de territorialização, ele envolve também a construção de um mapa, né? Ele envolve a construção de um mapa daquele território. Eu não falei, mas aqui, né, esqueci de falar, voltei aqui, esse aqui é o mapa da microárea 6, da Anastácio Magalhães, né? Isso foi a experiência que eu tive, né, lá no posto de saúde, na Anastácio Magalhães, na época, né, quando eu era pertencente ao pé de saúde, em que eu fiz, né, o início do que seria uma territorialização, mas eu não posso chamar de territorialização em si, né? Por que que eu não posso? Né? Porque foram encontros muito pontuais, né? A gente foi, né, eu atuei junto com a ACS, né, a gente vivenciou esse território, a gente observou como é que funciona, né, as microáreas, né, como vocês podem ver, tem várias microáreas aqui, ó, cada uma cozinha, né, responsável, um agente comunitário, né, responsável por cada um desses espaços, né, e aí a gente observou muita coisa, né, a gente observou, né, lá na microárea 6, né, da Anastácio Magalhães, por exemplo, né, que existe uma questão, né, de violência urbana muito grande, né, isso se tornou até uma apresentação, foi uma pesquisa da gente que a gente fez, que a gente apresentou depois, né, mas foi uma das coisas que a gente observou, a questão da violência urbana, né, que ela é muito intensa, né, a gente observou, né, por exemplo,
que a questão da desigualdade social no território, né? É uma área que você vê, né, pessoas com determinado poder aquisitivo alto, né, e outros realmente com possibilidades, né, de existência muito difíceis, né, muito difíceis mesmo. Você vê, por exemplo, né, a favela do lado de grandes casas, né, e aí você vê uma questão de uma desigualdade muito grande, né, e isso, né, é o pontapé inicial para você pensar em práticas de saúde, né, você faz uma análise macro daquela estrutura, daquelas relações, de como operam, de como acontece, né, para você pensar em intervenções, né, só beber um pouquinho de água. E aí, gente, por que que eu trouxe isso, né? De que muitas vezes eu observo, né, que essa compreensão, mas o território ele já está delimitado, é isso mesmo. Esse é um problema, né? Esse é um problema, porque a gente está vendo muitas vezes essa compreensão como espaço geográfico. Ou então, como a vigilância em saúde, por exemplo, a vigilância epidemiológica, eles ajudam muito, né, na questão dos dados, de como se organizam, de como determinadas coisas estão acontecendo, prevalência de doenças, por exemplo, prevalência de idosos, né, quanto é o percentual de idosos, qual é o percentual de gestantes, né, de pessoas com diabetes, de pessoas com hipertensão, por exemplo, né, mas esses dados, né, a gente pode chamar, né, de conhecimentos que eles muitas vezes eles não falam, os números não falam por si só, né? Os números eles falam de forma contextualizada, né? E muitas vezes, né, esse processo de territorialização ele tem que ser vivido, né? O profissional ele tem que ter, né, esse reconhecimento de que é importante vivenciar isso para além do que os dados já estão mostrando, né? E aí eu entro num novo conceito, né, bem diferente daquele do início, que eu trouxe do Deleuze, né, que ele falou que depois que a gente sai de um território, a gente está reterritorializando. É outra coisa que eu vou falar de reterritorialização, numa outra perspectiva, que é o quê? Que é você analisar continuamente, vivenciar continuamente esse território, mesmo ele já tendo sido vivenciado e analisado diversas vezes, porque a gente pode ter certeza, né? A vivência e análise de um território hoje é diferente de amanhã. Daqui para amanhã pode ter nascido uma pessoa, por exemplo. O nascimento de uma pessoa já muda tudo, né? Isso é um exemplo. Eu estou falando de um exemplo de um exemplo mais simples, né? Já muda tudo. Por quê? Porque muda a constituição familiar, que muda a forma como essa família se relaciona no território, que muda a forma como as pessoas, de alguma forma, vão se relacionar com essa família, que muda a forma como a família vai chegar na unidade básica de saúde, muda tudo, né? É só um exemplo. Então, o processo de reterritorialização, ele tem que ser contínuo. Os profissionais de saúde, eles têm que estar sempre, né, atuando, né, e fazendo esse processo de territorialização. E aí, gente, já entrando, né, na questão da residência, nesse período de pandemia, minha gente, está sendo um negócio difícil, porque a gente não está vivendo, de fato, a territorialização. A gente não conseguiu viver ainda, né? A gente começou a residência, né, a atuação em março, e foi exatamente no pico, sabe? Foi em março que começou tudo, né? A gente começou a residência, depois, eu lembro que depois de 2 semanas, né, já estava acontecendo, assim, muita coisa de forma muito rápida, sabe? De forma muito intensa, e todo mundo preocupado, né? Mas veja só, por que que eu estou trazendo esse exemplo, né? A premissa inicial da atuação na residência, né, é principalmente vivenciar, de forma inicial, a territorialização. Porque compreende-se que a gente vai adentrar no serviço, vai conhecer a dinâmica do território, vai poder criar vínculos, né, não só com a instituição, mas com as famílias, né, que pertencem ao território, a partir dessa territorialização. Territorialização é também não só você conhecer o território, mas é você mostrar para o território quem somos nós, né? Mostrar que existe, né, determinados profissionais de saúde que atuam dessa forma, né? Tá possibilitando, né, formas de acesso a essa comunidade, né? Tirando dúvidas, né? Tudo isso é forma também de construir vínculo.
né? Então, o processo de territorialização da gente foi totalmente interrompido, né? A gente teve, né, momentos muito específicos, né, de visita, né, a uma microárea, né? Mas, né, foi uma coisa muito pontual, não foi a territorialização em si, que envolve muito mais coisas, como a gente está conversando, né? Então, assim, é para dizer que como esse território é vivo, né? Ou seja, né? Existiu de forma muito mais intensa, né? E continua existindo, né? Essa pandemia, né? E essa pandemia ela muda a configuração do território, ela muda a forma como a gente vai estar atuando nele também, né? E a gente espera, né? Que a vacina chegue logo e as coisas vão se acalmando mais, né? Um outro objetivo é definir essa população, certo? E apropriar-se desse perfil da área, da comunidade. Né? Qual é o perfil? Qual é o perfil de determinada microárea? Né? O que acontece ali? É o perfil, são mais gestantes que moram lá? Né? Por que está ocorrendo, né, esse número tão grande de gestantes comparado àquela microárea do lado? Será que não tem algum acontecimento específico ali? Tudo isso, gente, é questão de saúde que a gente tem que observar e que a gente muitas vezes não observa. A gente observa o modelo assistencial, que a pessoa chega, né, chega e aponta determinada condição de saúde, né, mas a gente não observa, por exemplo, né, qual é a dinâmica daquela microárea, né, que propiciou o aparecimento, o desenvolvimento de muitas gestantes, né, é realmente, né, um movimento, né, que aconteceu, né, por autonomia, né, houve um planejamento familiar de cada uma das gestantes, ou não? Será que está acontecendo alguma outra coisa ali? Será que essa microárea, né, tem alguma pessoa, né, de ordem de poder, mora lá, influencia determinadas condições de saúde? Então, estou dando esse exemplo para a gente pensar que todo o processo, né, ele tem que ser visto dessa forma, né, conhecer esse perfil para poder atuar nele, né? Reconhecer dentro da área, né, barreiras, né, e acessibilidade, condições de infraestrutura, recursos sociais, né, a gente está falando de áreas, né, que dá condições, né, a pessoas que com diversidade funcional, né, pessoas que têm alguma questão motora, por exemplo, né, será que a gente está dando condições? Será que essas áreas, elas dão condições? Não dão? Tá, então é papel da saúde, é papel da atenção básica, né, tá atuando, né, junto à saúde como um todo, né, às vigilâncias, junto de forma intersetorial, né, acessando, por exemplo, né, assistência social, para ver, né, e acessando diretamente também, né, tudo que for da ordem de políticas, né, para ver possibilidades para que a gente possa estar dando saúde, porque a acessibilidade, se a gente vai levar em conta uma microárea, que tem muitas pessoas cadeirantes, por exemplo, e lá não tem questão de acessibilidade, a gente está vendo ruas íngremes, né, difícil locomoção, a gente está falando também de questão de saúde, né, tudo isso é observado na territorialização, né, a gente se comunica, né, bastante, para poder estar atuando dessa forma, certo? A gente levanta problemas, né, e possibilidades, promovendo o diagnóstico da comunidade, né? A gente identifica o perfil demográfico, epidemiológico, socioeconômico, ambiental, a gente identifica lideranças formais, houve um errinho aí, formais, certo? E informais, e isso, gente, é muito importante, né? Existem, em todo território que a gente for atuar, existem as lideranças, né? Existem, eu estou lembrando, né, de quando eu fiz a territorialização lá na Chassa Magalhães, e eu lembro que eu fui com a CS e ela me levou diretamente para conversar com uma senhora, né, que essa senhora, ela conhecia tudo que tinha acontecido ali. Ela falou, olha, existe aí um campo de futebol, né? Antigamente, na verdade, existia, era tudo areia aqui, né? Eu lembro que era tudo areia, mudou tanto, não passava ônibus, não tinha ônibus aqui, né? E aí, hoje em dia, tem esses ônibus que passam, né? Então, assim, a gente vai conhecer um território, a gente não vai conhecer o território só como ele se apresenta, a gente vai conhecer a dinâmica, né? A dinâmica conforme ele vai mudando, né? E essas lideranças, né, essas pessoas da comunidade que detêm conhecimentos, ou pessoas, né, que se organizam muitas vezes, né, em ONGs, né, ou de forma geral trazendo práticas voluntárias, né, como por exemplo futebol, né,
acontece muito, a gente vai estar junto dessas lideranças, né? Sejam elas formais, sejam informais, né? Porque a gente consegue, né, alcançar melhores compreensões, né, da comunidade, né, dos territórios, para poder atuar junto com eles, né? E um outro objetivo é potencializar os recursos presentes nesse território. A gente observa que existe, por exemplo, estava lembrando que uma das coisas que a gente estava, nesse período, né, que eu fiz a territorialização, eu estava lembrando que a gente fez, né, a gente fez uma análise e percebeu que existia muitas pessoas, né, era um índice muito alto de pessoas em idade, jovens adultos, sabe, assim, adolescentes. E aí a gente pensou, né, por exemplo, em possibilidade de intervenção, né, tá resgatando essas lideranças, né, promovendo fazendo promoção de saúde de uma forma organizada, né, para estar, por exemplo, gerando futebol, gerando práticas de artesanato, gerando práticas que fossem, né, que fossem interessantes para aquela população. E aí é um ponto importante, né? A gente, sempre que vai propor algo, né, a gente propõe algo de uma forma contextualizada, a gente escuta, né? A gente, é importante que a gente saia, muitas vezes, dessa ideia de que a gente vai passar o conhecimento para o outro. A gente vai dialogar conhecimentos, né? E aí, assim, questões disparadoras, né, para se pensar principalmente esse diagnóstico da comunidade, né? Tudo isso é territorialização, né? Já entrando nesse diagnóstico do que seria o diagnóstico da comunidade, né? Quais são os objetivos que a gente quer alcançar quando a gente está fazendo esse diagnóstico da comunidade? Quais são os recursos que existem, né, na comunidade? Quais são as crenças, né? Quais são os costumes, quais são os hábitos? Pronto, eu vou falar aqui a questão da população indígena, né? É, é muito importante a gente estar pensando realmente em tudo isso, gente. Muito importante, né? A gente está falando aqui de conhecimento popular, né? A gente, muitas vezes, a gente traz o conhecimento científico, né, o saber científico, como aquele que opera, né? Mas ele é um saber, né, que é possível dentre outros saberes que também existem, né? E aí os saberes que eu trago são saberes das práticas populares, né? Da educação popular, né? Dos conhecimentos da comunidade, né? Lembro que eu estava dialogando, né, com um psicólogo, ele tava no doutorado, e ele conversou comigo, né? Ele dizia que queria pesquisar sobre. É, ele estava atuando em uma cidade do interior do Ceará, né? E queria pesquisar sobre como é que funcionava a compreensão para os povos indígenas de lá sobre a questão da loucura, da saúde mental, né? E aí ele me dizia, né? Ele me dizia que para eles, né, esse conceito de loucura não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Eles compreendem de uma outra forma. Mas o que acontecia muitas vezes? Né? Existe uma coisa chamada medicação, né? Que é importante. Medicar, a gente medica quando a gente tem uma dor de cabeça, por exemplo. E existe outra coisa chamada medicalização da vida, né? E era o que ele estava observando, estava acontecendo, né? Profissionais, né, que estavam vinculados a determinada unidade básica de saúde, queriam medicalizar costumes, crenças e hábitos, né? Eu lembro, né, que uma vez eu fiz uma visita a uma aldeia, né? Eu não sei se foi em Pacatuba, acho que foi em Pacatuba. Eu fiz uma visita a uma aldeia dos Pitaguari, povos indígenas, né? E eles falam sobre os costumes deles, sobre as crenças deles, né? E eles sentem, eles veem, né? Aquilo que eles chamam de encantados. O que são os encantados? São fenômenos, né? São seres, na verdade, são seres espirituais, né? Que influenciam a vida na Terra de forma bem, né? Bem geral, é mais ou menos isso, né? E aí eu pego esse diálogo que eu estava tendo, né? Com uns colegas, né? A perspectiva, muitas vezes, é de você interpretar uma prática dessa, opa, né? Essa pessoa está dizendo que vê um ser espiritual. Muitas vezes,
se trata o quê? Né? As pessoas compreendem muitas vezes, né? Ela está delirando, ela tá vendo alguma coisa, ela está alucinando, né? Quando você vê alguma coisa que de fato não era para estar vendo, que ninguém mais vê, ela está alucinando, né? E isso, gente, não é assim que funciona, né? Todo e qualquer processo de saúde mental, por exemplo, a gente tem que estar olhando de forma bem contextualizada, né? A gente está falando de crenças, costumes e hábitos de uma população específica, a gente está falando de uma tradição, de uma forma de ser, né? E aí eles não compreendiam por que as pessoas queriam medicar, né? Não compreendiam o que falavam sobre loucura, e aí o que acontecia? Dificultava o vínculo da equipe com os povos, por quê? Porque eles não estavam, né, dispostos a vivenciar essas concepções, né, essas formas de se compreender das pessoas que vivenciavam lá, suas tradições, né? E deixa eu só ver aqui uma coisa, não sei se está descarregando. Não, acho que dá tempo ainda. Está descarregando, não. Tem uns 24 minutos, dá tempo. Acho que não tem a tomada aqui perto. Vai lá, vai dar certo. Vamos lá, gente. Só para fechar, né, a gente tem que olhar para esse processo de aprendizagem, né? Como é que acontece? As pessoas vão para a escola, elas frequentam a escola, ou o ensino-aprendizagem se dá de forma tradição mesmo, passar dos pais para os filhos, por exemplo? Quais as expectativas em relação às melhorias na situação de saúde e de vida das pessoas, né? Quais as expectativas de nós, profissionais de saúde? Será que a gente está olhando para as nossas expectativas e esquecendo das deles, né? Tem que olhar para isso. Quais métodos de investigação a gente vai utilizar? Quais são os referenciais teóricos que a gente vai utilizar para interpretar e analisar esses dados, né? Tudo isso são questões que a gente pensa quando a gente vai fazer um diagnóstico da comunidade. Para fechar, certo? Acredito que deu tempo, né? Eu trago essa frase, né? Organizar um serviço substitutivo que opere segundo a lógica do território é olhar e ouvir a vida que pulsa nesse lugar. Agradeço, gente. Foi muito bom estar conversando com vocês sobre isso, certo? Eu agradeço também bastante as pessoas que estão presentes, meus amigos, né, que estão aqui, certo? Minha namorada que está aqui assistindo também, certo? Colegas residentes que eu acredito que estão, né? Agradeço bastante esse momento, certo? Para mim foi um prazer e a gente pode tirar as dúvidas, certo? Foi ótimo, Lucas. Você concluiu no tempinho fechado, não tem nem palavras para esse conteúdo. Foi muito bom, muito esclarecedor. Agora, gente, a gente pode abrir para as perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a alguma coisa que foi falado, se vocês quiserem que ele repita alguma coisa, eu achei excelente. Anotei várias coisinhas. Depois eu vou reassistir essa aula, porque para um conteúdo desse eu achei perfeito. Eu agradeço em nome da Liga por você ter aceitado o convite, por você ter feito isso de tanto bom grado. Foi muito bom. Os comentários não deixam eu mentir. As pessoas estão elogiando, então, se você quiser falar alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta, o momento é esse. Não, sim, eu tenho uma pergunta. Boa noite a todos, boa noite, Sim, boa noite. Lucas, muito obrigado pela ótima aula, né? Sim, eu queria saber, você falou muito sobre essa questão da territorialização ser algo vivo, né? Que é mutável. Mas, quanto a questões sociais, por exemplo, nós temos várias coisas que vão mudando, né? E tem uma questão que eu não sei se é levar em consideração na territorialização, que é essa questão de facções rivais. Porque nós visitamos algumas unidades onde pessoas de 5 quarteirões à frente não conseguem ir ali porque ali é dominada, sei lá qual que seria a palavra mais correta, por uma facção que não gosta dessa pessoa. Entra na territorialização estes tipos de questões?
Sim, entra. Tudo isso que tu colocou, né, tem que ser observado, né? Inclusive, por exemplo, quando a gente vai fazer a territorialização, a gente tem que ter muito cuidado, né, em relação a como é que está acontecendo, né, as questões do território, né, as questões de violência, né, as questões da guerra entre facções, né? O que é que acontece, gente, né? Muitas vezes, né, a gente vê, né, que há um respeito, né, das facções em relação aos profissionais de saúde, certo? Existe isso, né? Existe uma separação, a gente se organiza, nós enquanto profissionais de saúde, a gente tem que delimitar que a gente não está lá enquanto polícia, a gente está lá enquanto profissionais de saúde, a gente está acompanhado de um agente comunitário, né? Eu lembro, né, que uma vez que eu fiz a visita, né, fiz uma visita, eu lembro que eu e a agente comunitária, a gente passou, né, por duas pessoas, né, e elas estavam naquele momento, por exemplo, estavam traficando, estavam vendo o ato do tráfico, né, e aí a gente estava, né, eu estava com o Vialeco, né, a gente se identifica, né, então assim, mas tudo isso tem que ser levado em consideração, porque quando a gente pensa, né, as práticas de saúde, a gente tem que pensar de forma contextualizada, né? Por que que existe, né? Por que que existe, né? Guerras muito intensas, né? De facções em determinado território e em outro não existe tanto, né? O que é que nós, enquanto equipe de saúde, podemos fazer, né? O que é que a gente pode fazer em termos de promoção de saúde, né? Em relação a isso. Então, realmente tudo tem que estar, tudo isso entra, né? A forma como a gente vai territorializar tem que estar levando em consideração isso também. Muito boa pergunta, agradeço. Muito obrigado pelo esclarecimento. A gente tem uma pergunta da Lúcia, sobre quem faz a demarcação do território. Qual o profissional que realiza? Olha, assim, né, pelo que eu compreendo, é porque quando a gente chega, né, nas unidades básicas de saúde atualmente, a gente vê territórios que já estão demarcados, né, a gente pega uma microárea, né, e ela já está demarcada, né, olha, essa microárea, ela funciona das ruas tal até a rua tal, né, e já está demarcada, e a gente vai e percebe como funciona essa microárea, né, só que, o que, é que a gente percebe? Como o território ele é vivo, né, a gente sabe que, por exemplo, a microárea 6 que eu atuei, né, um dia desses, lá no Achas Magalhães, não foi sempre a microárea 6. Ela já chegou a ser outra coisa. Principalmente quando existiam menos postos de saúde, né? Então, assim, eu não sei, assim, em relação a, normalmente o que é que acontece? É feito um desenho, né? Mas isso eu acho que é feito, né? Existe uma questão aí que entra a vigilância em saúde de forma intensa para identificar como é que seria determinada área territorial, né? Ela entra, né, faz toda uma análise, porque cada equipe de saúde da família, é responsável por determinados números de pessoas e famílias, né, há essa divisão, né, então tudo isso vai sendo pensado para poder demarcar, tem que ser um território que seja demarcado, né, de uma forma que esteja dentro das políticas, mas assim, a gente sabe que não funciona, né? Na prática, a gente vê equipes de saúde da família dando conta de territórios totalmente extensos que saem dos números que a gente consegue estar atuando, né? Sim, entendi. Eu espero que a dúvida tenha sido esclarecida, Eri. E eu deixo aqui o meu agradecimento novamente ao Lucas. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, pode falar, ligar o áudio ou mandar no chat. Eu não tenho nenhuma pergunta. Boa noite, gente. Eu não tenho nenhuma pergunta. Na verdade, eu queria só agradecer ao Lucas Boa por noite. disponibilizar o seu tempo para discutir um tema tão importante para a gente que trabalha, não, que pretende pelo menos trabalhar na atenção primária e que eu não me recordo de ter visto na graduação, né? E vi agora, vi no PET, no programa de extensão, e estou vendo agora mais uma vez com o Lucas, por conta dele ter se disponibilizado. É, então, eu deixo aqui meu agradecimento para ele mais uma vez, e foi excelente a explanação, tá, Lucas? Muito obrigado. Eu que agradeço.
Então é isso, gente. Acho que a gente já pode encerrar, não tivemos mais nenhuma dúvida. Muitos elogios, novamente, uma excelente aula. Então, a gente fica por aqui. Agradeço a quem veio, a quem participou, a quem permaneceu até o fim. E uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Lucas. E Boa obrigada. noite. Se precisarem entrar em contato, tá bom? Vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail, tá bom? lucasvasconcelos2012@gmail.com. Qualquer coisa, se quiserem tirar dúvidas de forma mais individualizada comigo, a gente conversa, tá bom? Boa noite e até mais, gente. Com prazer. Tchau, pessoal.